Algo diferente está acontecendo dentro da Toca da Raposa e não estamos falando apenas da volta dos treinamentos. Estamos falando de movimentações que podem mudar completamente o rumo da temporada do Cruzeiro. Enquanto muitos torcedores aproveitaram a pausa da Copa do Mundo para descansar, nos bastidores do clube um trabalho silencioso começou a ganhar forma. Um trabalho que pode ser decisivo para o restante do Campeonato Brasileiro. A reapresentação do elenco aconteceu nesta semana, mas quem pensa que foi apenas mais um retorno das férias pode estar cometendo um grande erro. Porque existem detalhes nessa volta que chamaram a atenção. Detalhes que indicam que o Cruzeiro pode estar preparando algo muito maior. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Então fica até o final porque existe uma peça desse quebra-cabeça que quase ninguém percebeu e que pode explicar o verdadeiro plano da Raposa para a sequência da temporada. Logo nas primeiras horas da manhã, os jogadores começaram a chegar à Toca da Raposa II. O ambiente era de concentração total, nada de clima de férias, nada de descontração. O foco era um só: preparar o time para uma das fases mais importantes do ano. Os atletas passaram por exames médicos completos. Depois vieram os testes físicos. Tudo cuidadosamente planejado para entender como cada jogador retornou após o período de descanso. Mas enquanto os olhares estavam voltados para os principais nomes do elenco, algumas presenças começaram a chamar a atenção. E elas podem revelar muito mais do que parece. Mas antes de continuar, se você gosta de acompanhar tudo sobre o Cruzeiro, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui você fica por dentro de todas as novidades da Raposa antes de todo mundo. Agora vamos ao que realmente importa. Uma das novidades foi a presença de Gabriel Rojas. O novo reforço já iniciou os trabalhos junto ao elenco principal, e isso por si só já gera expectativa. A torcida quer saber quando ele estará pronto, quer saber como ele vai se encaixar na equipe, principalmente se poderá ajudar o Cruzeiro a subir ainda mais de nível no Brasileirão. Mas existe algo que chamou ainda mais atenção: a presença de vários jovens das categorias de base. Eduardo Pape, Juan Gabriel, Murilo Hickman, Felipe Moraes, Kelvin, Gustavinho e Ryan Lelis. Todos participaram das avaliações e iniciaram os trabalhos ao lado dos profissionais. E aqui surge uma pergunta muito importante: por que tantos jogadores da base ao mesmo tempo? Normalmente isso não acontece por acaso. Quando vários jovens recebem uma oportunidade dessas, geralmente existe uma análise sendo feita, uma observação especial, uma busca por soluções internas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. O Cruzeiro sabe que a temporada ainda reserva muitos desafios. O Brasileirão será longo, lesões podem acontecer, suspensões também, e ter opções prontas dentro de casa pode representar uma enorme vantagem. Mas será que essa é a única explicação? Talvez não, porque o clube ganhou algo extremamente raro no futebol atual: tempo. Muito tempo. O Cruzeiro terá praticamente um mês inteiro até voltar a disputar uma partida oficial. E isso muda tudo. Enquanto outras equipes costumam ter apenas alguns dias para treinar, a Raposa terá semanas para trabalhar, sem pressão imediata por resultados, sem jogos decisivos no meio da semana. Apenas treinamento, preparação, ajustes, correções e desenvolvimento. É quase uma nova pré-temporada. Uma oportunidade única para corrigir problemas e fortalecer ainda mais a equipe. E é justamente aí que o suposto plano começa a fazer sentido. Durante esse período, a comissão técnica poderá observar cada detalhe, cada jogador, cada movimentação, cada desempenho. Os amistosos marcados para as próximas semanas serão fundamentais nesse processo. Muita gente olha para amistosos e pensa que são apenas jogos sem importância. Mas dentro dos clubes eles valem muito. São nesses confrontos que treinadores testam ideias, mudam esquemas, observam atletas, descobrem soluções e às vezes encontram verdadeiras joias. Talvez alguns desses jovens da base tenham justamente essa missão: mostrar que estão preparados, mostrar que podem ajudar, mostrar que merecem espaço. E se isso acontecer, algumas surpresas podem surgir quando o Brasileirão voltar. Imagine um desses garotos conquistando uma vaga entre os relacionados, ou até mesmo entrando em campo nos jogos oficiais. Não seria nenhuma novidade na história do Cruzeiro. Afinal, o clube sempre foi conhecido por revelar grandes talentos. Muitos dos maiores ídolos da Raposa começaram exatamente assim, recebendo uma oportunidade aparentemente simples, aproveitando uma chance inesperada e transformando isso em uma carreira de sucesso. Por isso a movimentação atual chama tanta atenção, porque ninguém sabe exatamente quem poderá se destacar. Ninguém sabe quem poderá surpreender. Mas existe a sensação de que alguma novidade pode surgir nas próximas semanas. E não são apenas os jovens que estão sendo observados. Os jogadores mais experientes também entram nessa disputa. Afinal, todos estão começando praticamente do zero nesse período de preparação. Quem estiver melhor fisicamente,
quem mostrar mais intensidade, quem apresentar melhor desempenho nos treinamentos, pode acabar ganhando espaço, e isso aumenta a competitividade interna, algo que normalmente fortalece qualquer equipe. Quanto maior a disputa por posição, maior tende a ser o nível do elenco. E isso pode ser uma das armas secretas do Cruzeiro para a sequência da temporada. Mas existe outro detalhe que poucos estão comentando. A pausa chegou em um momento importante. Ela permitiu que atletas desgastados recuperassem energia. Permitiu que jogadores voltassem a treinar sem a correria dos jogos, e deu à comissão técnica tempo para trabalhar conceitos que normalmente ficam em segundo plano durante o calendário apertado. Isso pode fazer uma enorme diferença quando a bola voltar a rolar, porque equipes bem preparadas costumam crescer justamente na segunda metade da temporada. E é exatamente isso que a torcida espera, que o Cruzeiro volte mais forte, mais organizado, mais competitivo e pronto para buscar objetivos ainda maiores. A sensação é de que existe um novo capítulo começando, um capítulo construído longe dos holofotes, longe das arquibancadas, longe da pressão dos jogos, mas que pode ter impacto direto dentro de campo. A pergunta que fica é simples: o que realmente está sendo preparado dentro da Toca da Raposa? Será que Gabriel Rojas será uma das peças que faltavam para fortalecer o elenco? Será que algum jovem da base vai surpreender e ganhar espaço? Será que os amistosos revelarão uma nova versão do Cruzeiro? Ou será que estamos prestes a assistir uma transformação muito maior do que imaginamos? As respostas ainda não apareceram, mas os sinais estão por toda parte. Os treinos intensos, os testes físicos, a presença dos jovens, os amistosos programados, o tempo raro de preparação, tudo isso forma um cenário que desperta a atenção. E talvez seja exatamente isso que mais preocupa os adversários, porque enquanto muita gente olha apenas para a tabela do Brasileirão, dentro da Toca da Raposa segundo, um trabalho silencioso continua acontecendo. Um trabalho que pode trazer resultados enormes quando a competição retornar. Agora resta esperar. Esperar pelos amistosos, esperar pelos treinamentos, esperar pelas próximas decisões da comissão técnica. Porque uma coisa é certa, o Cruzeiro voltou aos trabalhos, mas essa reapresentação parece ser muito mais do que apenas o retorno de um elenco. Ela pode representar o início de uma nova fase, uma fase capaz de mudar completamente o destino da Raposa em 2026. E se isso realmente acontecer, talvez possamos olhar para este momento no futuro e perceber que foi exatamente aqui que tudo começou. E você, acredita que o Cruzeiro está preparando algo especial para a volta do Brasileirão? Será que algum jogador da base vai surpreender? Ou Gabriel Rojas será o grande destaque dessa nova fase? Deixe sua opinião nos comentários, participe da discussão e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Cruzeiro, porque os próximos capítulos prometem fortes emoções.